Amélia está no ar 24 horas. Participem! Vamos dar início já, e aí nós vamos logo de imediato passar a palavra, né, para os três. Primeiro, queria agradecer a presença, né, bem importante do Regis aqui conosco, né? Há tempos a gente vem conversando com ele, o Regis tem acompanhado aí o coletivo do NESEF, um pouco à distância, mas muito ativo ali, inclusive no NESEF Vermelho, ali do Whats, né? Então, queria agradecer, Regis, a tua aí participação hoje, embora nesse fogo cruzado aí de eleições para todos os lados, inclusive na torcida que Trump caia, né? E que Biden dessa vez, né, leve, né? Porque eu acho que há possibilidades grandes nesse sentido. E, enfim, nós estamos com a questão do ANS, né? Quer dizer, a eleição do ANS, as eleições municipais, e, enfim, com bastante trabalho. Então, Regis, já agradeço aqui. Eu tentei entrar no teu currículo agora, mas eu não consegui, porque o sistema aqui também não permitiu, deve estar muito carregado. Mas o Regis, ele pode também se apresentar, né? Assim que começar a fala, né? Mas é um companheiro aí de luta, né? de anos aí na área de educação, fez seu mestrado e seu doutorado discutindo o ensino da filosofia, né? Então, bem importante, porque é alguém que conhece bastante bem a área do ensino, né, e conhece bem a filosofia, porque vem justamente desse campo, né? Enfim, então, Regis, para nós o coletivo NESEF agradece a tua participação hoje nessa sessão, né? E dizer que é muito, muito legal até você se fazer presente, né, nesse coletivo, e como você tem se feito presente, evidentemente, né, por outros meios, né? E nossa ideia, de fato, é estreitar cada vez mais dentro de uma perspectiva de um trabalho de rede, que você também já está incluído nele, e que em breve, ainda esse ano, faremos uma reunião, tá bom? Então, hoje, o tema é justamente o tema do filme, né? Você não estava aqui, né? Esse filme, enfim, imagino que todos tenham visto, como já falei outras vezes, por vezes a gente se atropela, não consegue ver o filme, às vezes tem dificuldade de tempo e tudo mais, mas é importante acompanhar a discussão e depois ver o filme. Tivemos um problema com o GIG, né, a autorização do trabalho, esse filme um pouco mais difícil acesso, não foi possível baixá-lo, então, evidentemente que vamos ficar mais, né, com o Você Não Estava Aqui, né? Então, teremos a interlocução também, já agradeço o Marcelo Marcelino e o Avanir, né, por fazerem aqui o papel de interlocução com o Regis e abrir o debate na sequência, até às 3h30, tá bom? Então, de imediato, passo a palavra para o Regis, né, pode fazer uso da palavra, aí, uns 15, 20 minutinhos, depois o Avanir, uns 5, 10 minutos, assim também o Marcelo Marcelino, e depois abrimos para todos, tá bom? Como temos feito. Aliás, tem sido muito bom. Beleza? Regis, com você. Eu agradeço a oportunidade de poder participar com vocês aqui nesse encontro. Eu acompanho o trabalho do NESEF desde quando eu fui fazer diretamente, né, quando eu fui fazer a dissertação do mestrado, mas já acompanhava desde as organizações do trabalho, né, do material de filosofia, todo o envolvimento, né, que o pessoal teve, né, diretamente ali com o projeto que foi discutido, né, planejado, elaborado no Paraná, e aí que vários integrantes do NESEF foram produzindo, né, e muitas vezes encabeçando esse trabalho. Então, é dali das Olimpíadas de Filosofia que eu cheguei a participar, escrever trabalhos, enfim, uma experiência que eu considero muito importante para o trabalho de ensino de filosofia no estado do Paraná. E no encontro lá em setembro, né, até apresentei o livro, não me recordo quantos estavam aí, né, nós conseguimos fazer o lançamento do livro, e também foi um passo importante aí nesse trabalho. A discussão especificamente do filme, eu fiz algumas anotações, não conhecia o filme, assisti, e um filme muito bom, né, para a gente discutir muitas questões relacionadas ao trabalho,
E parabéns, né, pela escolha do filme aí. E já salvei o material aqui, vou deixar bem guardadinho para vários trabalhos que eu desenvolvo, né, tanto na educação básica como no ensino superior. Sou professor temporário aqui na UEPG, trabalho com as disciplinas também que envolvem a discussão de trabalho, né, política educacional, fundamentos da educação, sociologia da educação. Então, para mim foi um achado, né? Um filme muito bom, porque eu não conhecia. E aí, assistindo o filme, eu destaquei algumas questões e que eu partilho com vocês nesse momento. Bom, como o professor comentou, o professor Geraldo comentou, né? Acredito que vocês assistiram. Quem assistiu, né, o diálogo, a discussão aí vai fluindo, né? E caso alguém não tenha assistido, é muito recomendável que assista, né? Primeiro que é um chacoalhão muito grande na gente, né? É uma forma, né, que eu não fui ler, eu até evitei, né, de buscar a leitura de sinopses, né? Porque para poder fazer uma discussão mais, digamos, sem essas influências de quem editou, de quem organizou, de quem coordenou, enfim. O fato é esse, que para uma discussão do contexto do trabalho que nós estamos, né, claro que isso não é novo, mas vem se agravando, né? E a forma com que o filme discute essas questões é o que me chamou muita atenção, porque eles foram na raiz do problema, e trouxeram para a discussão, para o debate, aquilo que é muito presente nessas relações do trabalho, principalmente naquelas discussões, apontamentos a partir da teoria marxista, né, ou da concepção marxista, de explicitamente apresentar o que é a mercantilização da vida, o que é transformar o trabalhador numa mercadoria, literalmente, né? E no sentido de constatações, né, a partir do filme ali, de problematizações da desumanização do ser humano. É um processo muito forte, né? Isso me chamou muita atenção no filme, é como foi forte assim a forma com que eles apresentam a desumanização e todo o processo de desumanização, né? E ao longo do filme isso vai se explicitando, sejam por parte dos protagonistas do filme, né, que é a família ali, o pai, a mãe e a filha e o filho, né, que protagonizam todos os principais momentos, mas também nos atores ou nas cenas ou nos contextos que compõem toda essa trama, que são os idosos, né, que essa desumanização está muito forte na relação que a mãe, eu não me lembro o nome da personagem, né, que faz ali o papel da mãe, que faz o atendimento aos idosos. Então, como que ela constata essa relação de desumanização em relação aos idosos que não estão mais em fase produtiva, né, na lógica do mercado, na lógica produtivista, na lógica da exploração, e estão abandonados, né? E essa mãe que faz todo esse trabalho ganha vida, né? Inclusive também nessa uberização da saúde, porque ela precisa atender das 7, se eu não me engano, lá, né, que apresenta das 7 às 21 horas, e indo, né, de casa em casa, numa rotina alucinada de atendimentos e se deparando com situações muito pesadas, muito sérias do ponto de vista humano, da humanização, que é o abandono por parte das famílias. E aí, nesse contexto, uma cena que chama muita atenção é quando ela encontra uma das senhoras que ela atende, e essa senhora vai falando da luta que ela protagonizou, né, em outros contextos de vida, em relação ao apoio a grevistas, né, de mobilizações, de atuação, de luta, e que dentro, né, dessa discussão toda que o filme traz, é algo que é muito importante. Outro ponto também muito relevante é a forma com que o mercado
voraz, né? Uma sede muito grande pelo lucro, pela mais-valia, pela exploração e níveis perversos de exploração quando trata da relação principalmente do pai, né, do ator lá que faz o papel do pai, com o espaço, né, de trabalho ao qual ele se dirigiu lá com a van, né, para fazer as entregas, e como aquilo é perverso, né? E perverso do ponto de vista da análise, da crítica, da exploração, porém, numa lógica que aí entra, né, nessa questão da uberização também, mas de transformar o trabalhador no empreendedor de si mesmo, né? E várias cenas, né, várias frases muito diretas nesse sentido, né? Aquela postura que romantiza a exploração, que tenta transformar, convencer o trabalhador que ele pode se considerar superior aos demais, porque agora ele é patrão de si mesmo, né? É ele que organiza a sua própria vida, é ele que vai ser dono do seu próprio negócio e financiando o seu próprio trabalho, ele vai ter que comprar a sua ferramenta de trabalho, que no caso é a van, né? E todo o contexto que está ali por trás e a forma, né, com que isso é apresentado para ele. Ao mesmo tempo que é apresentado num tom, né, num estilo romantizado do empreendedorismo, ao mesmo tempo ele se depara com aquilo que é real, porque ele vai ter que pagar por aquilo, né? Os equipamentos que ele vai utilizar, né? E todo o conjunto de questões que envolvem essas relações. Então, aí entra também muito do que nós temos visto no contexto atual em relação a empreendedorismo, porque até mesmo as escolas públicas de ensino fundamental, anos iniciais, já implementam, várias cidades, né, nas redes municipais, implementaram a disciplina de empreendedorismo. Ponta Grossa aqui é um dos casos. Ponta Grossa tem aula de empreendedorismo nos anos iniciais, né, do ensino fundamental. A rede municipal implementou. E aí que está, né? Essa discussão não é exclusiva de Ponta Grossa, obviamente. A rede estadual já vem discutindo isso há algum tempo. Essa escola militarizada aparece, né? Disciplinas ou conteúdos relacionados a esse contexto. A própria reforma do ensino médio. Então, aí que eu vejo a grande contribuição desse filme também, num contexto atual, né, da educação, de precarização do trabalho, de perversidade na exploração, né, porque intensifica, chega a níveis nunca vistos, né, da exploração, e isso vai trazendo consequências. E aí um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui na fala, o outro ponto importante aqui do meu destaque desse filme, a grande contribuição, é onde entra a juventude, né? O processo formativo da juventude. E aí eu achei também de uma sacada muito grande, né, por parte de quem foi redator, né, de quem pensou a concepção do filme, porque traz elementos muito significativos de como a juventude sofre diretamente essas consequências, tanto da precarização do trabalho, como da forma com que essas famílias, né, a configuração familiar vai sofrendo as consequências dessa extrema exploração ao qual o trabalhador, a trabalhadora está submetido. E aí a forma, né, com que isso vai se dando ali no núcleo familiar, né, naquele específico dessa família, de como a juventude, o adolescente, o jovem sente, né, a consequência disso, na ausência dos pais, que não tem tempo para mais nada a não ser os seus trabalhos, né, com carga horária exaustiva, né, o próprio contrato, né, do pai lá na empresa previa em torno de 14 horas de trabalho, sem folga, sem nenhuma folga. A mãe que trabalhava uma carga horária relativa também, né, a praticamente 12, 14 horas. E aí traz discussões importantes para nós também, se a gente quiser aprofundar ainda mais, né? Nós vamos vendo que alguns avanços que os trabalhadores, né, ao longo dos séculos aí conquistaram, principalmente século XIX, século XX, né, de alguns avanços em conquistas de direitos, em pautas importantes para a classe trabalhadora que vão se perdendo, né? Então, hoje, nós estamos num contexto, e o filme trata bem isso,
de carga horária de trabalho, que são cargas horárias de trabalho lá do início do século XIX. Carga horária de 16 horas, 14 horas, 15 horas, ou, dependendo do caso, não tenho dados aqui para uma afirmação mais convicta, porém, diante do conjunto, né, que nós estamos aí da uberização em geral, é muito provável que nós já temos trabalhadores em algumas áreas, principalmente das entregas, trabalhando 15 horas, 20 horas por dia, né? Porque ele precisa bater essas metas, ele recebe muito pouco por esse trabalho prestado, né? E situações que nos fazem regredir, né? Quase uns 200 anos atrás, no que diz respeito à luta dos trabalhadores. Um outro ponto, já estou encaminhando aqui das minhas observações, que aparece também muito forte, é como a tecnologia é apropriada para essa exploração. E aí eu me reporto novamente a algumas discussões, alguns apontamentos teóricos do Marx, a partir, né, da discussão da teoria marxista, de que todo esse processo, né, que envolve o avanço do ser humano, as condições de trabalho do ser humano, a tecnologia ela não deveria estar para ampliar a exploração, né? Ela deveria estar sendo usada para justamente o contrário, né? Para oportunizar, para dar condições do trabalhador ter o seu tempo livre, né? A tecnologia seria utilizada, né, numa outra concepção, numa outra organização de sociedade, não para ampliação de lucro e ampliação da exploração, mas sim para que o trabalhador pudesse gozar de mais tempo livre, né, para ele desenvolver as suas relações familiares, de lazer, de esporte, de convivência, viver, literalmente viver, né? E não, né? A gente vê ali que o que dá condições para essa exploração extrema, nos limites físicos, psicológicos, humanos, uma exploração perversa, é como a tecnologia está sendo colocada, né? E aí o chefe, né, da empresa é muito direto em dizer isso, né? Eu tenho controle total aqui de onde está o produto, quando o horário que o cliente vai receber, onde você está, aonde que isso foi extraviado, etc, etc. Né? Sem falar de que o filme traz as consequências disso tudo, né? Quando o trabalhador lá, né, o pai, ele é assaltado e leva a mercadoria e ele tem que pagar pelo assalto, né? Por aquilo que foi furtado. Alguns produtos que o seguro não cobria e ficou na conta dele. Entre esses produtos estavam passaportes e a própria máquina, né? Só a máquina, segundo o filme ali, 1.000 libras. E aí que entra o papel importante também da mulher, né? Da companheira, do ator, né? Que está protagonizando o filme aí, e ela se posiciona e ela está lá no hospital com o cara para ser atendido e o chefe da empresa cobrando esses valores. Aí que é um ponto importante também para a gente destacar, que é a bravura, né, que ao longo do tempo as mulheres encaram esses contextos de crise e se posicionam, porque o pai ali, né, o ator, no caso, no filme, mesmo no contexto, ele demonstrando um processo de desenvolvimento de consciência, né, depois que ele é tomado por choques diretos, né, no conflito com o filho, conflito grave com o filho, né, o próprio filho enfrentando e denunciando para ele aquele contexto de exploração que ele vivia, e o pai sem saber o que fazer, porque ele aparentemente ali, a proposta do filme parece que é mostrar isso, que ele não conseguia ver saída, e aí vem a mãe, né, a mulher, e dá o tapa na mesa e coloca o chefe da empresa no lugar dele, manda ele para aquele lugar, literalmente, lá dentro do hospital, e num ato de bravura, apresenta, né, um caminho de libertação, um caminho de basta, né, um grito de quem quer construir outro projeto e quer uma libertação, quer sair dessa angústia, desse sofrimento absurdo, né? E aí, para quem não assistiu o filme, essa cena se dá dentro do hospital depois que o pai foi assaltado, foi agredido, né, violentamente.
E aí, a discussão das observações que eu trago estão nesse sentido, né? Tentei mesclar aqui um pouco do que é a proposta do filme com algum apontamento teórico também para nos ajudar a compreender, né, a partir do que a filosofia também nos apresenta, numa questão muito direta dessa exploração do trabalhador e de como é complexo a tomada de consciência por parte do trabalhador, não porque ele não queira, mas porque ele está submetido num processo de tamanha exploração e de tamanho sufocamento que é como se, mesmo diante de alguns relâmpagos de consciência, né, alguns estalos de consciência, ele não tenha força suficiente para romper ou para agir de outra maneira que não seja se submeter, continuar se submetendo a essa imposição, né? Por outro lado, alguns outros trabalhadores que vão percebendo isso, né? O jovem que percebe, a mãe que percebe e tentam, né, discutir outros caminhos e se posicionar também de maneira muito significativa. E para finalizar, uma questão que eu vejo que o filme trouxe também e traz discussões para o contexto atual é quando, em alguma cena, a mãe, né, a mulher, coloca que é como se eles estivessem numa areia movediça. E quanto mais eles se mexem, parece que mais eles afundavam. E é um pouco isso, né? Eu acho que essa areia movediça ela tá nos nossos pés, quase que literalmente, né? Se a gente pegar situações da classe trabalhadora no Brasil, no estado do Paraná, professores, né? O contexto que nós vivemos diretamente na educação básica, não exclusivo da educação básica, né? Mas atinge de forma geral os trabalhadores. É como se a gente estivesse numa areia movediça, né? A sensação em alguns momentos. Por quê? Porque é como se a gente vai se mobilizar, vai se mexer, e a sensação é que às vezes nós estamos presos, né? É como se os trabalhadores, de maneira geral, ainda não encontraram a força suficiente para escapar dessa areia movediça. E a classe dominante que sabe muito bem onde ela quer chegar, né? E ela vai agindo estrategicamente para que, de fato, a gente não consiga sair dessa, pelo menos na intenção deles, né? Dessa areia movediça, né? De nos manter presos a essas realidades que vão nos colocando uns contra os outros, né? Trabalhador contra trabalhador. Tem uma cena que aparece lá também, né? Que aí o cara tira a rota de um outro entregador, porque ele questionou, né? Ele foi contra um posicionamento do chefe lá da empresa, e aí ele provoca uma briga entre dois entregadores, porque ele simplesmente chega lá e faz um leilão da rota do cara, né? E no nosso contexto também tem, a gente vê aí como que eu falo pela categoria que eu atuo, né, que é a educação, como que muitas vezes o governo do estado, o secretário da educação consegue colocar, né, alguns trabalhadores contra os próprios trabalhadores, né, em disputas que são pessoais, enquanto a gente deveria estar num processo de conscientização para a organização, para a luta, etc. Mas digo isso no sentido de desafio, né? Não de entrega, de comodismo, mas uma constatação, né? Uma leitura desse contexto dos trabalhadores que o filme provoca muito bem e que nesse momento no estado do Paraná, o governo do estado sabe muito bem onde ele quer chegar e sabe muito bem também como controlar tudo isso, né? E aí ele quer militarizar as escolas. E termino mesmo, né? Com a questão da militarização, porque me chamou muita atenção como o jovem, né, o filho do casal lá, se porta, né, como alguém que está consciente desse processo e alguém que se rebela, né? Um jovem que domina expressões artísticas, que tem consciência, que inclusive entra em conflito com a família por essas questões, mas um jovem que está consciente e que tem conflitos lá na escola também. E em vez da escola compreender o contexto desse jovem,
ela passa a puni-lo, né? E é isso que a gente vê hoje no estado do Paraná, quando a gente se depara com diversas situações que não são casos de polícia, são diversas situações que são oriundas, né, principalmente do agravamento dessas questões do trabalho, da exploração, da miséria, do sofrimento, do empobrecimento das famílias, dessas questões que são necessárias, né, que a gente debata e discuta as raízes. E aí, claro, né, a classe dominante não quer ir às raízes dessas questões e por isso considera que é mais fácil mandar a polícia para calar a boca dos jovens do que propriamente dito construir um processo, né, com formação, com condições. É claro que a classe dominante não vai fazer isso, é uma tarefa para nós construirmos. Bom, o que eu destaco é isso, e agradeço a oportunidade, né, da discussão e de participar com vocês aqui. Obrigado. Ótimo, Regis, muito boa a sua análise. Tá bom, então vou falar um pouquinho aí. Então, assim, pelo que eu assisti o filme, né, é um filme que traz bem a questão, eu vou destacar um pouco essa questão desse individualismo excessivo, empreendedorismo, né, que está na nossa sociedade e que está nos alunos também. Essa questão excessiva de que o indivíduo sozinho vai resolver todas as questões. Não precisa de Estado, não precisa de política pública, não existe política, não existe Estado, só o indivíduo resolve tudo e ele vai enriquecer. Isso está muito forte na cabeça dos alunos. E ali o filme ele mostra muito bem como isso acontece com os personagens do filme, lá quando ele sai da empresa e vai trabalhar no empreendedorismo, né? Que ele compra a van e aí ele passa a trabalhar 14 horas por dia e não mais o horário que ele trabalhava antes. Ou seja, se a gente pegar, essa é a dinâmica do capitalismo desde a sua origem, né? Não é uma coisa nova, isso é antigo, só que é justamente isso que concentra mais o capital. Então, por exemplo, os plantadores de fumo, né? Eu mesmo já fui agricultor, fui plantador de fumo, e quando eu plantava fumo, a gente trabalhava de noite, ou seja, à noite dormia ao lado do fogo, cuidando da estufa de fumo, para não apagar o fogo, e a estufa era do plantador, toda a tecnologia empregada era do plantador, e se desse a pedra, quem perdia tudo era o plantador. Então, essa dinâmica que ele mostra muito bem na uberização contemporânea, nesse processo de tecnologia, os plantadores de fumo de Santa Catarina já vivem isso desde a origem da Souza Cruz. E como ela enriquece com isso. Mesma coisa os criadores de frango e porcos, né? Você constrói a granja com financiamento da agricultura familiar, que é aquele programa Mais Alimento, que surgiu no governo Lula e Dilma, e você é dono do empreendimento, mas você é um funcionário da JBS, das outras, da Aurora e das outras empresas. E cada 8, 10 anos, o equipamento vence, você tem que fazer um novo financiamento e passar 8, 10 anos pagando. Você não tem sábado, não tem domingo, você não tem Natal, não tem Páscoa, não tem mais nenhum dia sem trabalho. Então, já não é mais 14 horas. O agricultor está o tempo todo lá, cuidando daqueles porcos, daquelas galinhas. Então, assim, eu até fui um pouco além disso, no sentido que agora, com a tecnologia, ele entrou, e o filme mostra isso, principalmente aí pós a reforma trabalhista e pós a reforma da Previdência, isso virou algo geral. Isso está entrando de peso na sociedade e o filme vai mostrar isso. Eu não tive o cuidado de ir atrás para ver qual é a realidade que o filme está analisando, se ele tem relação com a realidade ou não, é no sentido imaginativo de quem elaborou, escreveu e produziu o filme. Eu não fui fazer esse estudo, até porque eu estou numa correria louca aqui. Mas o que eu assisti do filme, o que eu verifiquei é pelo próprio relato do filme, como o Regis já apontou muito bem. Como que essa ideia do individualismo, de que a pessoa sai, ela sozinha resolve, ela é dona de si, ela é empresária de si, está muito forte no filme, está desde o início do capitalismo, desde o Renascimento, lá quando começaram a assinar as obras de arte, essa ideia de ressaltar o individualismo, ressaltar a questão. Alguns vão dizer que o capitalismo se aproveitou e usou muito bem essa maldade humana, né, que
o Thomas Hobbes iria dizer, o filósofo Thomas Hobbes ia dizer que o homem é mau por natureza. O Jean-Jacques Rousseau vai falar que não, que é a propriedade privada que o corrompe, que o homem é bom por natureza. Aí os biólogos e geneticistas contemporâneos aí falando que tem uma dimensão de genes egoísta, tal, também tem essa outra discussão, mas dentro da lógica da análise do capitalismo, dentro da concepção do materialismo histórico, isso vem da propriedade privada, da forma como se organiza a sociedade. O que fica bem evidente, se a gente compara lá com o livro 1 do Capital, da acumulação primitiva, né, do Capital, como é que eles fazem de tudo para deixar o trabalhador sem condição de escolha, sem condição de alguma forma, conseguir rejeitar isso que está ali. Então, mesmo o pai, o personagem que faz o pai, entendendo todo o processo, sabendo que era aquilo ali, mas tudo que ele faz vai na mesma rotina. E o filho, a mesma coisa. O filho e a mulher só estão preocupados com o indivíduo, com eles, individual. Eles não conseguem arrumar uma saída coletiva, pelo menos no relato do filme. Eles não conseguem, vamos entender a dificuldade do pai, vamos compreender, entender o sistema e buscar coletivamente uma saída. Está todo mundo ali buscando saída individual. Essa é a lógica do sistema, essa é o que o sistema prega e o que ele faz, o sistema de educação, o sistema de filmes, o sistema de imagens, o sistema de música, o sistema da arte toda da nossa sociedade, dos jogos, dos computadores, porque o artista também é fruto do seu contexto social. Tudo isso vai criando essa consciência na juventude para essa dimensão extremamente individual, de só buscar uma saída individual, e aí dá tudo errado e ele fica achando que a culpa é dele, né? O pai é revoltado, quase passa por cima do filho, o filho revoltado, porque ele construiu uma outra concepção do que ele quer para a vida dele, que ele não vai conseguir naquele contexto que ele está, porque aquilo também é construído de uma maneira ideológica pelo sistema e pela sociedade que eles vivem. Aí tem a passagem do desrespeito aos idosos, às crianças, à juventude. Ainda que no filme vai falar assim, o menino foi expulso da escola, mas foi expulso de uma escola pública. Sabemos que a ideia do sistema atual não é ter escola pública, é ser totalmente privatizado. Então, ali ainda não está bem no nervo do capitalismo atual, no sentido de ser, alguns países já não tem mais escola pública, é tudo particular, aí você não consegue pagar, perde tudo. Interessante como isso está acontecendo com as famílias, né? Então, como eu que tenho andado aí muito nos bairros da cidade de Campo Largo, no interior, como isso está muito forte. Essa exploração, essa dificuldade das pessoas tendo em vista o que eles estão vivendo e eles sempre buscando a saída meramente individual. Aí os empresários estão com essa ideia, os trabalhadores, os agricultores, todo mundo com essa ideia que ele sozinho vai conseguir resolver tudo. Então, isso é muito forte ser perpassado pela sociedade. E junto com isso, daí já vem as outras discussões que nós já fizemos, da necropolítica, né, da política da morte, e o incentivo do indivíduo a ir atrás disso e buscar a saída individualmente, nem que seja trabalhando em segurança particular, exterminando alguém, comprando, vendendo arma, e aí vem o projeto militar dentro desse processo. É mais um espaço de trabalho individual para buscar uma saída de segurança peculiar, né? Então, trouxe algumas questões aí do filme, então vou passar para o Marcelo falar. A revolta da mãe, o problema psicológico que isso gera, a tensão com os filhos, o sonho de ter uma vida melhor e não conseguir. Eu já vi muitas mães falando isso. Eu não gerei meu filho para a morte, mas eu não podia comprar o tênis. O meu salário não dá. Eu ganho só 900 e pouco. Ele queria um tênis, ele acabou indo vender droga, ele foi morto, eu não gerei meu filho para isso, ele sonhava com o tênis que ele queria. Então, quando a gente ouve o relato do povo na vida real, aí é terrível como esse efeito desse individualismo extremo, que não vê mais a sociedade, que não vê mais as relações sociais, como isso está presente. Já estava na origem do capitalismo e agora só está avançando. Até a ideia feedback, né? A palavrinha feedback ali está muito clara, ali traz toda essa lógica
de como esse sistema educacional atual dos políticos dominantes atualmente estão implementando, se inspirando no Vale do Silício, trazendo isso como uma grande maravilha do mundo, mas é justamente para implantar isso que está narrando no filme. Seria isso as minhas considerações. Beleza, Vanir. Então vamos lá, Marcelino. Bem, para aqueles que não estavam nos bastidores, boa tarde aos nobres combatentes novamente. Agradecido por participar mais uma vez desse debate, espero que estejam me escutando bem. Então, boa tarde a vocês, agradeço mais uma vez por participar desse debate, dessa discussão tão importante nos dias de hoje, né, o capitalismo contemporâneo. Eu assisti esse filme com a minha companheira, inclusive ficou tão entusiasmada que eu sugeri que ela fizesse um relato por escrito, e ela fez do filme. Eu achei bem interessante, porque ela conseguiu observar algumas questões que já foram levantadas, inclusive, que remontam toda a estrutura de esmagamento da classe trabalhadora, do proletariado, e daqueles que, se não foram excluídos, serão excluídos pelo capitalismo estrutural. Eu quero chamar a atenção de algumas coisas que eu consegui observar, que para quem trabalha com a educação, por exemplo, eu acho muito importante que esse filme possa ser compartilhado, inclusive com os alunos do ensino fundamental, fase 1, fase 2, em diante, porque mesmo os pequenininhos vão entender que a linguagem é muito fácil ali, né? É uma linguagem que, se não tivesse o som, ela poderia ser compreendida pela dinâmica que o filme foi apresentado, pelas legendas simbólicas que ultrapassam as fronteiras da questão da legenda, do áudio, porque é uma conexão muito importante entre a precarização não só do mundo do trabalho, mas da repercussão que o mundo do trabalho causa às pessoas. Você, no olhar, consegue observar muito bem isso. A raiva, a indignação, a frustração, o desespero, a angústia, a ansiedade, elementos muito perceptíveis, mesmo para quem está olhando sem som e sem legenda, porque fica muito claro as figuras que são passadas ali, as mensagens, inclusive subliminares, que estão ali contidas no filme. Eu me lembrei também dos nossos cinéfilos aí, o Alessandro Renner e o Nilson Moraes, eu lembrei agora, porque no livro que eu sugeri para a leitura, do Pedro Marques, ele trabalha com um autor que é o Rui Mauro Marini, que é o autor daqueles Cadernos do Povo Brasileiro nos anos 60, e é bem no período do início lá do cinema novo. E aí tem uma série de questões que o Pedro Marques recupera junto com o Rui Mauro Marini, da teoria da dependência, da superexploração do trabalho. Vejo que não é um tema que é de agora, é um tema recorrente, né? E que ele recupera bem, evidentemente, o Marx, que já foi citado aqui, obviamente. Aí eu chamo a atenção pelo seguinte: na obra totalizante do Marx, que deve ser lida na integralidade, é lógico, para a compreensão melhor, evidente, mas tem um capítulo do Marx que me chama muito a atenção nessa questão do filme, que é a sexta sessão do Marx, que, se não me engano, é o capítulo 17, que fala da transformação do valor ou do preço da força de trabalho. É o trabalho por peça. É toda a engrenagem que todo capitalista mais adoraria em obter na sua integralidade. A superexploração da mais-valia, que está contida aí no filme muito claramente. Transferir todos os custos, todos os riscos e conseguir o máximo de rentabilidade às custas do trabalho, às custas da precarização, não só do trabalhador, evidentemente, mas toda a família que está inserida nesse contexto, todas as interlocuções relacionadas ao filme com os colegas de trabalho. Aí está muito claro e evidente o nível de subserviência forçada, de coerção múltipla, não só do aspecto objetivo, dos aspectos subjetivos, que estão muito claros, de forma explícita e implícita no filme,
que eu acho que vale muito a pena recuperar esse filme com os alunos e trabalhar essas questões pontualmente, porque, sem dúvida alguma, daqui para frente, e o Marx, quando escreve a Crítica da Economia Política, lá em 1867, há mais de 150 anos atrás, ele já levantava essa lebre. Ele já falava sobre isso de forma muito clara. E o que nós devemos fazer é recuperar os clássicos. Aí eu trago sempre comigo a seguinte questão. O Marx, evidentemente, é um autor basilar, assim como um outro clássico brasileiro que eu acabei de mencionar, o Rui Mauro Marini, da teoria da dependência, não aquela teoria da dependência falsificada do Enzo Faleto, do Fernando Henrique Cardoso, que aquilo lá não vale nada, aquela dos anos 70. É aquela dos anos 60, patrocinada ainda no governo João Goulart, o Cadernos do Povo Brasileiro, que deve ser recuperado, deve ser lido, e é uma obra-prima, é primoroso o trabalho desses autores aí. E aí o Pedro Marques, que é um autor que não é um autor da ordem, porque ele é da Universidade Federal da Bahia, e ele escreve, junto com o IPEA e a Associação Brasileira dos Estudos do Trabalho, um livro bastante interessante, que é a Dependência e Superexploração do Trabalho no Capitalismo Contemporâneo. E eu gosto sempre de trabalhar com autores clássicos, nacionais e estrangeiros, mas também de autores novos, porque a gente sabe muito bem que o Ricardo Antunes já se tornou um clássico contemporâneo da sociologia do trabalho, mas tem autores que são pouco conhecidos, como Pedro Marx, e nesse livro ele faz um trabalho muito importante de recuperação de categorias que o Marx já trazia na sua gênese, obra-prima, A Crítica da Economia Política, depois O Capital, nas suas várias edições, inclusive não terminadas por ele, evidentemente, que vale a pena a gente trazer para a discussão, porque eu acho que essa interlocução entre autores clássicos e autores contemporâneos, até um pouco menos conhecidos, eu acho que são importantíssimos a gente recuperar na universidade e trazer para a discussão, como eu chamei a atenção agora nos Cadernos do Povo Brasileiro, lá do início dos anos 60. E aí a gente traz vários elementos aqui, como já foi colocado pelos colegas aí. A precarização, a transformação do valor nesse processo todo, que o Marx já trazia, e algumas críticas da pós-modernidade tentam desconstruir o trabalho do Marx, dizendo que esse trabalho, lá atrás de 150 anos, não vale para analisar o contexto atual no capitalismo contemporâneo, e ele vale muito. Vale lembrar que agora as discussões sobre financiarização, capital fictício, capital portador de juros estão batendo a porta no capitalismo atual e são mais atuais do que nunca. Então, eu acho que a gente tem o dever de colocar esse grãozinho de areia, no mínimo de incômodo, àqueles autores, à academia que tenta rechaçar autores clássicos, principalmente como Marx, dizendo que ele não dá conta de compreender a dinâmica do capitalismo atual. E aí, se a gente olhar o filme e ler o Marx na sua obra original, a gente vai perceber nitidamente que os conteúdos que foram colocados no filme estão na teoria marxiana, na teoria de alguns marxistas, como Marcuse, está bem claro e explícito. Aí vale a pena, evidentemente, dizer o seguinte, novamente ressaltar, que os capitalistas estão no paraíso com a uberização do trabalho e com precarização. É a transferência total dos custos e riscos por conta do trabalho autônomo, precarizado, terceirizado, da pior espécie possível. E aí, evidentemente, a repercussão para as famílias. As famílias vão sofrer as consequências, as interações entre outros trabalhadores e suas famílias também. O desemprego estrutural com as novas tecnologias é uma condição sine qua non desse processo de desconstrução e desmanche do mundo do trabalho, como conhecemos hoje. O Estado está a serviço dos dirigentes da classe dominante e está fazendo o seu trabalho
assim como a gente percebe muito bem no governo Temer, governo Bolsonaro, governo Ratinho Júnior, e já comentamos com o Reina, inclusive, o Alessandro e outros companheiros agora há pouco, que a tendência do mundo da educação é andar pela mesma linha, pelos mesmos trilhos da desconstrução do mundo do trabalho. Todos nós seremos atingidos, a não ser que nós iremos na direção da desconstrução desse sistema totalmente irracional sob o ponto de vista humano. Assim como eu chamo a atenção para os meus alunos, às vezes, o sistema capitalista é o que nos espera de pior na sociedade burguesa e não há como ser diferente. Não há Estado keynesiano mais que dê conta, porque a crise estrutural do capital ela está impondo cada vez mais o ultraliberalismo em doses cavalares, porque não dá para recuar mais. Se for para recuar, será pela violência, a violência autoritária do Estado, das imposições do fascismo nas mais variadas formas. E aí a gente vê o seguinte, eu chamo a atenção para outro autor importante, que geralmente não se comenta quase na academia, que é o Chomsky. Então ele fala sempre o seguinte, que o fascismo empresarial é a pior forma de fascismo velado que existe, porque ele não é uma violência explícita, geralmente, é uma violência que está incutida, inclusive, em valores nessa sociedade burguesa, que a pessoa fica aprisionada, ela interage com esse sistema e ela acaba tendo o discurso daquele pai do filme, dizendo o seguinte, eu não vou receber nada do Estado. Ele falou muito bem no começo do filme. Eu tenho orgulho de não depender do Estado. Eu sou um trabalhador que visto a camisa. Eu trabalho para o meu próprio sustento e dependo de mim mesmo. E aí acontece o que era previsível no filme. A desconstrução, o desmanche da família, aquilo vai se degradando ao longo das passagens no filme, até chegar no final, onde ele sai para trabalhar, louco, desesperado, atrás do prejuízo que ele nunca irá recuperar, porque é impossível você recuperar aquilo que será perdido constantemente nesse sistema espúrio e adverso a qualquer tipo de sobrevivência nesse sistema capitalista. Aí eu acho que vale muito a pena, como eu ressaltei agora há pouco, a gente compartilhar esse filme, porque esse filme passa num país europeu, que é a Inglaterra, que é um país que ainda tem aquela nuvem, mesmo que rasa, de país desenvolvido, aquela nuvenzinha que está meio nebulosa, mas que ainda tem o seu raio de sol no fundo, dizendo o seguinte, os britânicos ainda são um império, são a superpotência, que, na verdade, sabemos muito bem a falência que está o Império Britânico, inclusive o Império Estadunidense também está indo pelo mesmo caminho. E aí eu digo o seguinte, quando o Rui Mauro Marini fala da superexploração do mundo do trabalho e da teoria da dependência, da subserviência imposta pelo imperialismo norte-americano aos países periféricos, essa categoria superexploração da mais-valia ela não apenas transpõe as fronteiras para os países periféricos, ela se encontra agora batendo a porta nos próprios países desenvolvidos. E aí ele está uniformizando a pobreza, a desigualdade social, o desemprego estrutural, que agora se junta com o desemprego conjuntural, que são as crises de tempos em tempos, políticas econômicas falidas, que hora ou outra combinam com crises estruturais da mundialização econômica e financeira, e aí a gente tem uma crise combinada, que é uma crise conjuntural com uma crise estrutural do capitalismo em decadência. E aí a gente percebe muito bem que vai se fechando o circuito e as contradições do capitalismo cada vez são mais evidentes e mais claras. Não há condições alguma das pessoas, das sociedades periféricas e agora desenvolvidas de sobreviverem minimamente nesse sistema perverso.
porque ele vai deteriorar todas as condições e formas de trabalho daqui para frente. Então, é evidente que o filme ele vale muito a pena ser compartilhado para quem trabalha com educação, porque ali elementos claros do que é o capitalismo ficam evidentes e muito apropriados de se trabalhar com os alunos, seja no ensino médio, no ensino fundamental e no compartilhamento entre grupos de pesquisa, grupos de estudos, porque ali são elementos bastante combinantes, eles combinam com outras formas de análise filosófica, sociológica, sociologia histórica, uma série de disciplinas, é multidisciplinar esse trabalho. Eu acho que o cinema, como tem 2 colegas aqui, ou até mais, que trabalham com essa temática junto com a filosofia, eu acho que vale muito a pena ressaltar esse aspecto aí do cinema trabalhando em favor da crítica, da reflexão e da análise filosófica e sociológica. Eu não sei se eu tenho tantas coisas para dizer sobre esse filme e tudo mais, mas se eu me estender aqui, evidentemente, eu vou me empolgar muito e vou extrapolar demais, porque tem muitos elementos a se discutir nessa obra cinematográfica que a gente assistiu ainda há pouco.